Chamaram você pra provar quem é, mas o mundo não sabe o que te põe de pé. Te medem por fora, te julgam por lei, mas teu coração vai muito além. Enquanto te dizem pra esperar, há um sol nascendo no teu olhar. Quem vive o amor não teme a dor e renasce inteiro em cada flor. Não há regra que te possa conter, nem silêncio. Caríssimos e caríssimas, a gente inicia hoje A Vida é Mais, Ninguém apaga o amor que te... Dia das Bruxas. Na verdade, hoje é dia da Vigília de Todos os Santos. A gente geralmente só visualiza e só vai naquilo que gera comentário, comércio. Natal se torna Papai Noel, a Páscoa se torna Coelhinho, e o dia de Todos os Santos, a véspera, que tem deveria ter uma grande vigília na igreja, para lembrar que todos nós aqui na Terra também devemos viver a santidade. Inclusive amanhã, dia de Todos os Santos, também é dia de São Nunca. Então você que comprou alguma coisa aí, prometeu pagar no dia de São Nunca, prometeu ao filho, à filha, ao amigo que iria pagar dia de São Nunca à meia-noite, não esqueça de fazer isso, tá, gente? Então, e hoje a gente está celebrando aí o Dia das Bruxas, porque o comércio prefere dar ênfase ao terror, ao Halloween, né? E aí a gente vê aí a cultura norte-americana e estadunidense, que tinha origem irlandesa, dominando a gente. Quem quiser, acesse o nosso blog aí, eu já botei o link aí, alguns amigos no WhatsApp também, está lá no meu Facebook, né? Daniel Nonato é o Facebook. E você vai ver lá a matéria, né, no nosso blog, denonato.blogspot.com. Não é uma matéria nova, tá, gente? Esse texto é antigo, ele tem já quase 10 anos. Se eu estiver errado, me desculpe, mas o texto é bem antigo. Eu já escrevi ele tem muito tempo atrás. Então as pessoas às vezes pensam que eu comecei a escrever hoje. Inclusive o colega perguntou: você escreve todo esse tempo? Escrevi. Eu sofri um bloqueio, e eu digo isso com muita sinceridade, por 4 anos, 5 anos, e teve um ano em que eu fiquei sem escrever nada, porque eu estava muito contaminado, e eu vou confessar para vocês, por alguns ranços, algumas mágoas, que ainda me dói um pouco. Mas Deus é justiça, e Deus é amor também, e eu acredito nele. Caríssimos e caríssimas, continuamos nessa crença no Deus de amor, ainda alguns comemorando o assassinato de 120 pessoas, incluindo os policiais, por que não? E alguns dizendo que isso tem que ser feito mesmo. Nós reconhecemos que nós temos uma cultura da morte. Quando Jesus foi crucificado, lá fora de Jerusalém, alguém disse também isso que tinha que ter sido feito também. A gente tem o costume de valorizar mais a violência, valorizar o derramamento de sangue e valorizar todo o contexto onde alguém chora, alguém lamenta, alguém sai de lá ferido. Isso chega a ser uma doença da sociedade, não de ontem, não de hoje, mas de sempre. Em toda a cultura humana, o ser humano é o único ser que mata o outro, desde Caim com Abel, até agora na chacina, aqui no Rio de Janeiro. As pessoas encaram a morte como um espetáculo. Os gladiadores nas arenas iriam para morrer. Nero, Calígula, outros imperadores de origem romana, colocavam os cristãos para lutar, para serem sacrificadas feras nas arenas, no Coliseu, para poder gerar espetáculo para o povo. Hoje ainda não temos embora a gente saiba que ainda é proibido, graças a Deus, né? As cenas onde você vê um policial, um agente da lei, ou mesmo um traficante, nas nossas redes ainda é proibido.
executando alguém. Mas todos querem ver como é que foi, como que fosse um filme da vida real, uma cena de cinema ou de televisão. Precisaremos ficar indignados com a morte, não importa de quem. Por isso nos faria mais humanos. Eu nem falo sagrado se cristão, mas humanos. E a gente olha para o evangelho de hoje, o evangelho de Lucas capítulo 14, versículo 1 ao 6, encerramos o capítulo 13, né? Hoje Jesus é convidado para um jantar na casa de um fariseu, né? Jesus é convidado a comer na casa do fariseu. E ele é chamado lá não porque ele é muito querido, porque Jesus era uma celebridade. Ele tinha um quê? E esse quê de Jesus fazia ele ser convidado. E o convite lá não é para poder colocar Jesus em primeira pessoa, não é para colocar Jesus em ênfase. E nesse contexto você tem um homem que tem um problema sério de acúmulo de líquido, né? E a gente sabe que o acúmulo de líquido, a gente leu de madrugada aí o texto, pesquisamos, né, o que é a doença, como é causada, aí o sistema, né, nos diz, primeiro, o problema de coração pode gerar acúmulo de líquidos, problema de rins, ou seja, então você tem um homem com problemas, vamos dizer assim, que são sérios, e Jesus cura esse homem na frente de todo mundo no dia de sábado. E Jesus coloca aqui para a gente, novamente, ele volta aqui, encerrando no mês de outubro, nós lemos isso no capítulo 13, quando ele está na sinagoga e cura a mulher encurvada. E agora Jesus volta novamente a perguntar para eles se eles não cuidam do seu boi, dos seus animais no dia de sábado. A gente, às vezes, se interroga se nós, às vezes, eu falei isso na semana passada, alguém já brigou comigo, às vezes valorizamos mais os seres irracionais e alguns grupos, desculpe eu falar assim, um dia eu ouvi um professor de teologia dizendo isso, valoriza às vezes a proteção de 10 mil árvores e esquece de valorizar o ser humano. Não é que não pode valorizar a árvore, até deve. Precisamos laudato si, precisamos cuidar do meio ambiente, mas não cuidar só do meio ambiente, mas cuidar do ambiente inteiro, que é todo ser humano, que é toda a vida que nós temos. Mas Jesus hoje ele questiona se a gente segue a lei apenas por ser lei. A gente segue a lei apenas por questão de, não, porque não pode. Aí eu lembro alguns amigos, alguns conhecidos, algumas pessoas que pregam que tem que estar no catecismo. Esses mesmos que falam que está na Bíblia também, não matarás. E, no entanto, eles valorizam a morte. Está na Bíblia também. Mas Davi matou, alguém falou para mim isso ontem. Não, mas você viu que Israel, ele chegava na cidade e fazia uma chacina. Mas não seguimos Davi. Eu não sigo Davi. Eu não sigo Israel. Desculpem se alguém disser que eu sou do Hamas agora. Eu sigo Jesus. E Jesus ele vem com uma proposta totalmente diferente da guerra, do conflito, o Deus dos exércitos que muita gente acredita e defende. E aí eu lembro do padre, que foi meu diretor espiritual, no tempo ele dizia, olha, não compare Jesus com a besta de um general. Desculpe, generais, mas atualmente, por causa do golpismo, vocês são bestas mesmo, porque tentaram o golpismo. O evangelho de hoje nos convida a olhar para a lei e decidir. E é decidir pelo bem do povo. Decidir pela comunidade, decidir pelo bem. E eu disse isso para o amigo, olha, nós precisamos entender que o evangelho de hoje nos convida a vivenciar, não a lei fria, não vivenciar apenas um projeto ideológico, mas um projeto de vida plenamente. E o evangelho de hoje nos convida a não seguir a lei pela lei, nem pela emoção, mas pelo bem maior. E o bem maior foi curado no dia de sábado. Eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like, nos ajude a continuar produzindo. Eu sou Daniel Nonato. É coragem pra seguir. Você é canto, é amanhecer. O universo dentro de você.
Você é